Boa tarde a todos, boa tarde, público presente, nobres vereadores e vereadoras, imprensa presente. Para darmos início à 44ª sessão ordinária desta tarde, solicito a nobre vereadora Elza Oliveira que anuncie o número de vereadores presentes. Senhor presidente, temos 9 vereadores presentes. Havendo o número regimental sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discuti-la, está aprovada. Atendendo ao disposto da legislação eleitoral, na Lei Orgânica Municipal e no regimento interno, comunico a todos que o vereador suplente, Délbio Camargo Teruel, eleito por média pelo Partido Democratas, DEM, atual União Brasil, passa na condição de suplente de vereador para assumir a vaga de vereador titular, em virtude da cerimônia de retotalização dos votos das eleições municipais de 2020, realizada em 7 de agosto de 2024 pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, nos termos do ofício 47 de 2024, já lido no plenário desta Casa de Leis, e da listagem da Justiça Eleitoral de São Paulo do Sistema de Gerenciamento de Totalização, SISTOT, emitida em 7 de 8 de 2024. Presente no plenário o vereador Délbio Teruel. De acordo com o que estabelece o regimento interno dessa Casa de Leis, solicito ao suplente de vereador que, no momento oportuno, proceda à assinatura do livro de posse. Solicito, portanto, à secretária que convide. Como o nobre vereador Délbio Teruel, do Partido União Brasil, já apresentou a devida declaração pública de bens em sua posse inicial, bem como já prestou o compromisso de posse, que é o juramento, nos termos regimentais, convido a dirigir-se à mesa diretora e proceder à assinatura do livro de posse. Posto isso, esta presidência, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, declara empossado para a 15ª legislatura do município de Osasco o nobre vereador Délbio Teruel, agora na qualidade de vereador titular. Em nome desse Poder Legislativo, cumprimento Vossa Excelência Délbio Teruel, desejando que continue fazendo o trabalho de excelência como vereador competente dessa Casa de Leis. Convido o nobre vereador Délbio Teruel a fazer uso da palavra para uma breve saudação. Já falei, eu prometo, né, presidente? Boa tarde a todos, boa tarde a todos os nobres vereadores dessa casa. Senhor presidente, quero agradecer a Vossa Excelência pela presença aqui nessa posse, né, senhor presidente? E agradecer a todos os demais vereadores e, em primeiro lugar, agradecer a Deus, né, para a gente poder estar aqui todos juntos, trabalhando pela nossa cidade. Senhor presidente, a gente já está aqui convivendo, né, juntos. Eu sou vereador dessa casa até um pouquinho antes como suplente, hoje tomando posse como vereador titular. E eu
como disse aqui, né, agradecer sempre a Deus, mas assim, né, não fiz nenhum convite para ninguém, não convidei nem a família praticamente, senhor presidente, porque eu acho assim, tenho muito respeito para com o vereador Adalto, né, tenho muito carinho, aprendi a gostar do Adalto, aprendi a gostar do amigo Adalto e, infelizmente, né, essas coisas acabam acontecendo. É um processo que demorou demais para acontecer, né, e chega num momento complicado, né? Hoje estou aqui tomando posse e abri a conta eleitoral da próxima campanha, né? Então, é uma situação diferenciada e estranha. Mas, enfim, como eu disse aqui, deixar todo o meu respeito ao vereador Adalto e dizer, senhor presidente, que essas coisas acontecem na justiça eleitoral, né? Demora tanto para acontecer e que depois causa grandes constrangimentos. Eu sou o primeiro suplente geral, né, da eleição. Então, qualquer coisa que acontecesse com qualquer um dos pares, normalmente e efetivamente seria eu a assumir. Não desejei isso dessa maneira, de forma nenhuma. Não sou o causador da ação, né, e que culminou com esse processo. E muito pelo contrário, né? Eu ouvi algumas coisas aqui que a gente fica chateado, né? De as pessoas acharem que alguém está por trás de alguma coisa. Então, eu quero dizer aqui, senhor presidente, que quando há incompetência na direção dos partidos, infelizmente, esse tipo de coisa acontece. Então, se tem algum culpado em alguma coisa, quem errou. Né? E quem errou deve ter sido dirigente partidário. Né? E que até inventaram histórias, senhor presidente, que eu estava bancando advogado. Né? Então, é um absurdo isso. Eu não tenho essa índole, não sou desse tipo. E, infelizmente, foram esses assuntos que aconteceram. Mas, enfim, né? A gente está aqui. Pela segunda vez estou tomando posse nessa casa durante esse mandato, pois tomei posse com o vereador Josias, lá no começo da legislatura, e como vereador suplente, no lugar do Cláudio da Locadora, a quem também, vereador Michel, quero deixar aqui todo o meu respeito, meu carinho, que foi um grande companheiro, né? Eu assumi no lugar do Cláudio para que ele pudesse ser o secretário, e tenho muito respeito também ao Cláudio, ao gabinete do vereador Cláudio da Locadora, que sempre teve uma relação muito amiga, muito respeitosa. Então, deixar aqui também esses agradecimentos ao vereador Cláudio da Locadora e agradecer, presidente, por essa posse como vereador titular. Assim, demora, né? Essas coisas acabam demorando, chega em momentos difíceis e, às vezes, causam algum tipo de constrangimento. Mas eu tenho muita consciência também de que sempre fiz um trabalho muito sério e que a gente também não está aqui por mero acaso, né? Tem trabalho, tem muitos anos de luta na cidade, de luta pela nossa cidade. Então, tenho muita tranquilidade de poder estar aqui hoje como vereador titular da cadeira. Acho que nada vai mudar, porque a gente já tinha uma relação aqui boa com todo mundo, independente de qualquer situação. Agradecer muito a confiança do prefeito Rogério Lins, que em nenhum momento teve dúvida com relação ao meu trabalho nessa casa. Então, quero também agradecer. Quero, presidente, aproveitar, estou vendo que está o nosso chefe de gabinete lá, Fábio Grossi, convidar o Fábio e agradecer pela presença, Fábio, para que possa, presidente, se assim Vossa Excelência permitir, que tome parte da mesa. E, enfim, senhor presidente, no momento, né, a gente fica aí feliz até em poder estar aqui agora como titular, né, depois de tanto tempo trabalhando nessa casa, às vezes com, né, menos apoio, né, menos condições, mas, enfim, senhor presidente, a gente tem que aprender a superar essas coisas. Mas agora, se Deus quiser, estamos juntos, vamos estar trabalhando aqui, estamos aí às vésperas de uma eleição e vamos dar continuidade nesse trabalho, senhor presidente. Muito obrigado a todos os senhores vereadores.
esse mandato está muito interessante, né, senhor presidente? A segunda posse, eu já me despedi aqui, já fui embora, já voltei. Então, é um mandato interessante, né? Vários outros vereadores aí assumiram também, e é importante isso, viu, presidente? Nessa próxima eleição, que todos os partidos possam fazer dar essa oportunidade e fazer esses acordos para que os suplentes de vereadores possam vir aqui na Câmara, frequentar pelo menos por um mês, né, e participar do trabalho legislativo para aprender e ver o quanto é duro o trabalho e o quanto a gente trabalha. Porque, às vezes, ficam lá de fora falando que aqui ninguém faz nada, né? E aí, quando está aqui, experimenta e aprende que aqui é trabalho sério, trabalho duro, e que a gente não para um minuto. Então, senhor presidente, muito obrigado, agradeço a Vossa Excelência, agradeço a confiança de todos os demais colegas vereadores. Obrigado e que Deus abençoe a todos nós. Obrigado, nobre vereador Delbio Teruel. E a Vossa Excelência falou que tomou posse 2 vezes, e está aqui os 2 presidentes que... Então, convidei o Josias para fazer parte aqui da mesa diretora, para exatamente juntos dar posse a Vossa Excelência aí como vereador titular. Solicito a senhora secretária que proceda à leitura da matéria a ser destinada ao expediente. Senhor presidente, boa tarde a todos. Câmara Municipal de Osasco, 44ª sessão ordinária, dia 13/8 de 2024, terça-feira. Projeto de lei número 59 de 2024, do prefeito do município de Osasco, que altera a lei número 4.697, de 29 de junho de 2015, que institui o Conselho e o Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial, COMPIR. Projeto de lei número 60 de 2024, do prefeito do município de Osasco, que institui o serviço público de loteria no município de Osasco, lotes. Senhor presidente, temos 2 ofícios de justificativa de ausência. Ofício número 56, de 2024, com data de hoje, 13 de agosto de 2024. A Sua Excelência, o senhor Carmônio Gonçalves Bastos, presidente da Câmara Municipal de Osasco. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, informo a Vossa Excelência que o nobre vereador Emerson Osasco estará ausente na 44ª sessão ordinária, a realizar-se na data de 13/8 de 2024, por motivo de um compromisso profissional inadiável. Ao tempo em que agradeço a atenção, aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, assina Flávia Pereira, chefe de gabinete. Ofício número 700, de 2024, à Câmara Municipal de Osasco, excelentíssimo senhor presidente Carmônio Gonçalves Bastos, assunto justificativa de ausência. Venho, por meio deste, justificar minha ausência nas atividades parlamentares nesta Câmara Municipal na 44ª sessão ordinária, por compromissos agendados anteriormente. Na oportunidade, apresento protestos de elevada estima e consideração e o desejo de uma excelente sessão ordinária a todos. Atenciosamente, pastora Cristiane Selegato, vereadora. Senhor presidente, vamos à leitura das indicações dos nobres pares. Indicação do nobre vereador Batista Comunidade, que solicita ao Executivo fiscalização de obras irregulares na Avenida Luiz Rinck, número 1633, no Mutinga. Indicação do vereador Carmônio Bastos, que indica à Secretaria de Trânsito implantação de lombada na Rua São Nicolau, número 22, na Vila Iolanda. Indicação do nobre vereador Dinei Simão, indica à Secretaria de Obras para que faça reforma do escadão localizado na Rua Campo Grande, número 535, no Padroeira 2. Indicação da vereadora Elza Oliveira, indica a retirada de móveis
na Rua Antônio Pérez Paniagua, número 410, no São Pedro. Indicação do vereador Emerson Osasco, indica recapeamento asfáltico na Avenida Marechal Edgar de Oliveira, número 1223, em Quitaúna. Indicação do vereador Fábio Chirinhã, indica a Secretaria de Serviços e Obras, coleta de entulho na Rua Ana Madalena Ferreira, número 134, no Jardim Roberto. Indicação do vereador Joel Nunes, indica a Secretaria de Obras, reparo de pavimento asfáltico, tapa-buraco, na Rua Lídia Tomás, número 178, na Cite Buçocaba. Indicação do vereador Josias da Juco, indica a Secretaria de Serviços e Obras, manutenção na calçada da Rua Virgínia Aurora Rodrigues, número 572, no centro de Osasco. Indicação do vereador Julião, indica a Secretaria de Serviços e Obras, retirada de imóveis na Rua Martins Fontes, número 259, no Veloso. Indicação da vereadora Lúcia da Saúde, indica a Secretaria de Meio Ambiente a destocagem de tronco de árvore na Rua Maranhense, número 1008, no Jardim Conceição. Indicação do vereador Michel Figueiredo, indica a Secretaria de Serviços e Obras, coleta de entulho na Rua Joaquim Gutierrez, número 113, no Bela Vista. Indicação do vereador Pelé da Cândida, indica a Secretaria de Serviços e Obras, coleta de entulho na Rua Alvilândia, número 349, no Rochedale. Indicação do vereador Paulo Júnior, indica a Secretaria de Serviços e Obras, reparo de pavimento asfáltico, tapa-buraco, na Rua Mercúrio, número 191, no Jardim Santo Antônio. Indicação da pastora Cristiane Selegato, indica a Secretaria de Serviços e Obras, iluminação pública na Rua Francisco Rocha Macedo, número 278, no Rochedale. Indicação do vereador Ralph Silva, indica a Secretaria de Trânsito, implantação de lombada na Rua Gilson Nardoni Rodrigues, número 100, no Bonança. Indicação do vereador Rodrigo Gancinho, indica a Secretaria de Obras, coleta de entulho na Avenida Jaguaribe, número 789, no Jaguaribe. Indicação do vereador Zé do Santa Maria, que indica a Secretaria de Serviços e Obras, iluminação pública na Rua Orígenes Lessa, número 99, no Santa Maria. Senhor presidente, eram essas as indicações dos nobres pares. Obrigado, nobre vereadora Elza Oliveira. Solicito à senhora secretária que proceda à verificação de número de vereadores presentes para a discussão e votação da matéria da sessão do expediente. Senhor presidente, temos 12 vereadores presentes. Havendo o número regimental, solicito à senhora secretária que proceda à leitura do primeiro item da matéria a ser discutida e votada no expediente. Moção de aplauso, número 64 de 2024, do vereador Batista Comunidade, para José Carlos Maver, pelos relevantes serviços prestados à cidade. Está em discussão a moção de aplauso 64 de 2024, do nobre vereador Batista Comunidade. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a moção de aplauso 64 de 2024, do nobre vereador Batista Comunidade. Moção de aplauso número 73 de 2024, do nobre vereador Batista Comunidade, para a torcida Davi Loucos, pela maneira como vem apoiando o time do Esporte Clube Dávila. Está em discussão a moção de aplauso 73 de 2024, do nobre vereador Batista Comunidade. Não havendo quem queira discuti-la, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a moção de aplauso 73 de 2024, do nobre vereador Batista Comunidade. Moção de aplauso número 96, do vereador Michel Figueiredo, vereador ausente. Na ausência do autor, será pautado na próxima sessão. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, nobre vereador Batista Comunidade. Gostaria de consultar os senhores vereadores e senhoras vereadoras a
inversão de pauta da moção de minha autoria, número 43. Qual o item da pauta, por gentileza, vereador? 285 de 2024, moção de aplauso. Item 43 da pauta. Está em votação o pedido verbal do nobre vereador Batista Comunidade para a inversão de pauta da moção de aplauso 285 de 2024. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o pedido verbal do nobre vereador Batista Comunidade. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem ao vereador Josias da Juco. Seguindo aqui também na mesma linha do vereador Batista, eu gostaria de também solicitar a inversão de pauta. É o item 28, a moção é de número 261/24. Moção de minha autoria. Marcela Varenga, né? Isso. Está em votação o pedido verbal do nobre vereador Josias da Juco para a inversão de pauta da moção de reconhecimento 261 de 2024. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Pedido verbal do nobre vereador Josias da Juco. Questão de ordem. Questão de ordem ao vereador Josias. Mas para agradecer aos senhores vereadores, eu sei que vários têm moção na frente da nossa aqui, mas como a gente está com os visitantes aqui, a ideia era a gente já adiantar até para que eles possam retornar ao seu trabalho, às suas atividades. Mais uma vez, vereadores, muito obrigado. Obrigado, nobre vereador Josias da Juco. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem à vereadora Elza Oliveira. Aproveitando o ensejo, eu gostaria também que Vossa Excelência consultasse os nobres pares para que façamos também a inversão de pauta de minha autoria, a versão da moção de reconhecimento número 259, item 27 da pauta. Está em votação o pedido verbal da nobre vereadora Elza Oliveira para a inversão de pauta da moção de reconhecimento 259 de 2024. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o pedido verbal da nobre vereadora Elza Oliveira. Moção de aplauso número 285 do vereador Batista Comunidade para Reinaldo Bailo, proprietário de uma empresa de pequeno porte no setor de locação de equipamento de informática, por contribuir com o descarte ecologicamente correto de suplementos de impressão. Está em discussão a moção de aplauso 285 de 2024 do nobre vereador Batista Comunidade. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem ao vereador Batista. Para discutir. Para discutir, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. A pedido do nobre vereador, informamos que a justificativa consta que prestam serviços repográficos de outsourcing de impressão e recolhimento de suplementos utilizado e fazendo o descarte ecologicamente correto, pois, na maioria dos casos, eles são despejados na natureza inadequadamente, trazendo um prejuízo irreparável para a sociedade. Ele faz esse trabalho há mais de 20 anos, atendendo instituições públicas e privadas, e durante todos esses anos já recolheu mais de 48 mil toneladas de lixo eletrônico em toda a capital e região. Parabenizo o senhor Reginaldo Bailo por todos os anos de dedicação e esforços em sua jornada como empreendedor e visão ecológica. Sério? Muito obrigado, nova vereadora Elza, pelo esclarecimento. Senhor presidente, essa moção também é uma moção muito importante nesse exato momento. O mundo, o clima, né, se encontra de um jeito meio que doido, né, louco. Uma hora está frio, outra hora está calor, a hora que está calor está frio, né? Então, isso aí é tudo o que o homem mesmo plantou na natureza aí, né? Então, quando a gente se depara com profissionais que se preocupam com isso, a gente, no mínimo, tem que, por questão de respeito, fazer esse trabalho que a gente vem fazendo aqui para continuar incentivando essas pessoas e também
outros que também não têm noção do que é o meio ambiente. Então, essa moção é uma moção que, para a gente, também é muito importante, para o seu Reginaldo aí, e que Deus possa abençoar a sua vida, continuar dando a sua carreira aí, muito longa. Gostaria que vocês ficassem em pé para a gente dar uma salva de palmas, por gentileza. Muito obrigado, Reginaldo. E assim que nós finalizar aqui, presidente, poderia também chamar ele aqui na frente para a gente entregar a plaquinha para ele, por favor. Muito obrigado, senhores vereadores, pela inversão de pauta. Uma boa tarde. Obrigado, nobre vereador Batista Comunidade. Continua em discussão a moção de aplauso 285/2024 do nobre vereador Batista Comunidade. Não havendo quem queira discuti-la, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a moção de aplauso 285/2024 do nobre vereador Batista Comunidade. Queria convidar aqui o senhor Reginaldo para vir receber sua homenagem e tirar uma foto. E os acompanhantes também. Moção de reconhecimento número 261 de 2024, do nobre vereador Josias da Juco, ao senhor Marcelo Alvarenga, pelo salvamento de uma pessoa que estava infartando na Avenida Antônio Carlos Costa. Está em discussão a moção de reconhecimento 261 de 2024 do nobre vereador Josias da Juco. Questão de ordem. Questão de ordem ao vereador Josias. Para discutir. Para discutir, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. A pedido de Vossa Excelência, vereador Josias, a justificativa à presente moção de reconhecimento visa homenagear o senhor Marcelo Alvarenga, capelão dos PMs de Cristo da Polícia Militar de São Paulo, comerciante e presidente do Conselho Municipal de Segurança, Conseg Sudeste, pelo salvamento de uma pessoa que estava infartando na Avenida Antônio Carlos Costa, Osasco.
Considerando que é dever desta Casa reconhecer e homenagear cidadãos cujas ações exemplares contribuem significativamente para a comunidade, onde o senhor Marcelo Alvarenga, na data do dia 19 de junho de 2023, por volta das 16h30, em um ato de bravura e humanidade, salvou a vida de um senhor que estava infartando no carro enquanto aguardava sua esposa sair de um comércio na região. Na ocasião, acompanhado por outras pessoas, prontamente atendendo ao pedido de ajuda dos vizinhos e pessoas que transitavam pela avenida, o senhor Marcelo realizou as manobras de reanimação cardiopulmonar, RCP, reanimando o senhor e trazendo de volta à vida, até a chegada ao pronto-socorro. Tal ato merece ser destacado e reconhecido publicamente como exemplo de dedicação e comprometimento com a vida e o bem-estar do próximo. Venho essa presença de Vossas Excelências apresentar a presente moção de reconhecimento ao senhor Marcelo Alvarenga pelo valoroso e corajoso ato de salvar uma vida, demonstrando seu compromisso com o próximo e seu espírito de solidariedade. Agradeço, vereadora Elza, pela leitura da justificativa aqui da moção. O Marcelo está aqui, eu queria que o Marcelo ficasse em pé, Marcelo, para que todos te conheçam. Pedir uma salva de palmas aí, Marcelo. Marcelo é um grande amigo, senhores vereadores e vereadoras aqui presentes. O Marcelo ele é capelão dos PMs de Cristo, faz atendimento nas companhias, nos batalhões, tanto na rodoviária, quanto no policiamento de choque, como também nas companhias aqui de patrulhamento da cidade de Osasco. Aproveito para mandar aqui um abraço ao Coronel Queida, muito nosso amigo. E também o Marcelo é comerciante, vereadora Juliana, aqui da cidade de Osasco. É aquele músico que conhece de todos os instrumentos e acaba auxiliando várias pessoas a comprar um instrumento. Também tem uma loja ali que ajuda também na questão de equipamentos de som. É um grande amigo. O Marcelo faz parte e é presidente do Conselho Municipal de Segurança, que é o CONSEG Sudeste. Esse CONSEG se reúne aqui no salão da prefeitura, que leva o nome do Luizinho, até por minha autoria de denominação daquele local, e tem contribuído muito com a cidade de Osasco. O fato do Marcelo, nesse atendimento a um senhor que estava ali dentro do carro, sozinho, aguardando a sua esposa, que poderia ter ido a óbito, pastor Joel, foi uma questão rápida e também que a gente pode falar um dom de Deus, que naquele momento alertou ele do que estava acontecendo. E muitas das vezes a gente fala, foi o Marcelo, mas ele sempre fala, eu estava com outras pessoas que me ajudaram. A gente, muitas das vezes, numa ação, a gente precisa, para salvar a vida de alguém, a gente precisa de pessoas que um está acalmando a família, outro está ajudando a retirar do carro, outro está fazendo o atendimento. É um conjunto que leva a essa ação tão feliz que aconteceu na nossa cidade. Eu tive a oportunidade, senhores vereadores, de assistir o vídeo que mostra toda essa ação, um vídeo de monitoramento de um dos comércios, que mostra o início da pessoa passando mal, a agitação da família, quando ele chega, quando eles acalmam os comerciantes. Então, poderia ter acontecido uma tragédia na nossa cidade, mas ali... Você imagina também, Marcelo, se esse senhor estava dirigindo um veículo e, de repente, pudesse ter ocasionado até um acidente. Ele estava com o veículo estacionado, mas passou mal ali dentro do carro. Então, Marcelo, nós estamos trazendo você aqui na Câmara Municipal, porque esse é um papel nosso também, homenagear o cidadão de bem, aquele que muitas das vezes está lá no bairro, aquele que muitas vezes está dentro do seu comércio, muitas vezes está numa escola, muitas vezes está numa atividade, muitas vezes está numa igreja, muitas vezes está numa atividade que, aos nossos olhos, a gente não está vendo, mas alguém nos alerta dizendo, essa pessoa merece ser homenageada pelo serviço prestado. E aqui eu peço aos senhores vereadores, mais uma vez, o voto favorável a essa moção, dizendo que, como é bom saber, Marcelo, que tem pessoas como você na cidade de Osasco. Isso nos traz a crer
que há um tempo determinado para todas as coisas. E quando Deus coloca pessoas como você para salvar vidas, a gente se alegra. Que Deus abençoe você, a sua família, e muito obrigado por tudo que você representa aqui para nós. Uma salva de palmas aí para o Marcelo. Está emocionado, né, Marcelo? Deus abençoe, viu? Eu agradeço, senhor presidente, e agradeço a senhora secretária que leu a justificativa. Obrigado, nobre vereador Josias da Juco. Continua em discussão a moção de reconhecimento 261 de 2024 do nobre vereador Josias da Juco. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a moção de reconhecimento 61 de 2024 do nobre vereador Josias da Juco. Queria convidar aqui o senhor Marcelo para vir receber sua homenagem e tirar uma foto. Casal? Já teve. Não, tá, não. Isso não falta, é isso. Eu acolho você. Até que eu tirei uma foto nessa casa. Fica aqui como referência do cabelo da Júlia, tem como sair. Estou atrás do cabelo da Júlia. Estou atrás do cabelo da Júlia. Vem, deixa eu conversar aqui. Vem, calma, João. Fala aqui, ó, para você. Olha o bolinho. Nervosa. Senhor presidente, encontra-se sobre a mesa um requerimento com a seguinte solicitação: senhor presidente, senhores vereadores, requeiro à mesa, observadas as formalidades regimentais, que sejam arquivadas as moções números 252, 262 e 263. Sala das Sessões Tiradentes, 13 de agosto de 2024, assina a nobre vereadora Juliana Dativós. Está em votação requerimento escrito da nobre vereadora Juliana Dativós para o arquivamento das moções 252, 262 e 263. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o requerimento da nobre vereadora Juliana Dativós. Moção de reconhecimento número 259, de 2024, da nobre vereadora Elza Oliveira.
a Edna Maria Okamoto Eu fiquei sabendo disso. pelos serviços prestados à população de Osasco. Está em discussão uma moção de reconhecimento 259 de 2024 da nobre vereadora Elza Oliveira. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, nobre vereadora Elza Oliveira. Para discutir. Para discutir, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todos. Cumprimento todos os vereadores e cumprimento a nossa mesa em nome do presidente Carmônio Bastos. Antes de iniciar aqui a nossa homenagem à Edna, eu quero cumprimentar um amigo que está aqui na tribuna, que é o Duda. Cadê o Duda? Fica de pé, Duda. Você está bem? O Duda do Instituto Duda Lapidar. Lapidar, né, Duda? Tem um projeto lindo com crianças e adolescentes do futebol. A gente se conhece há longos anos na adolescência, né, Duda? Deus te abençoe, viu? Muito bom ver você aqui. Bom, vamos lá. Falar um pouquinho da Edna com tanta alegria. E aí estão todos os colegas aí hoje para te prestigiar. Você mais do que merece. E a história profissional da doutora Edna, ela está intimamente ligada à sua história de vida, né? Porque mais da metade da trajetória pessoal dela, ela passou dentro do serviço público. Um serviço que muitas vezes é desmerecido por algumas falhas que a gente sabe que tem, mas a gente também sabe da sua complexidade e da sua importância. O serviço público ele assegura que direitos fundamentais dos cidadãos sejam respeitados e garantidos. E, no caso da saúde pública, que é a área da Edna, especificamente a área da odontologia, ela contribui significativamente para a prevenção de doenças bucais que podem ter impactos graves na saúde geral do cidadão. E a saúde bucal, ela influencia diretamente na qualidade de vida das pessoas. E, nesse sentido, a odontologia ela desempenha um papel importante na promoção da equidade em saúde. E programas de saúde bucal pública visam garantir que todos, especialmente as populações vulneráveis, tenham acesso a cuidados dentários essenciais. E ela é fundamental para a manutenção da saúde geral, a prevenção de doenças e a melhoria da qualidade de vida. E, através da educação, do tratamento e da promoção da saúde, a odontologia contribui significativamente para o bem-estar da comunidade. E, para que esse serviço tão importante exista e funcione, profissionais como a doutora Edna são fundamentais. Essa mulher de 60 anos, não parece, tá, gente? Nem hipótese alguma, ela passou 36 anos se dedicando ao serviço público. Ela é cirurgiã dentista, é mãe de 2 filhos, trabalha na prefeitura desde 1988. Eu tinha só 7 aninhos, viu? E ela já estava lá batalhando e trabalhando pela nossa população. E desses 36 anos, 20 foram trabalhados na UBS Raimunda Cavalcante, no Munhoz. Ou seja, 20 anos só ali naquele bairro cuidando do sorriso daquela população maravilhosa. Ela também é clínica geral e já trabalhou em escolas, no pronto-socorro, em trailer, no programa de prevenção odontológica e na coordenação da Secretaria de Saúde. Vocês podem imaginar quantas milhares de bocas essa mulher já tratou, né? E muitas de vocês, inclusive, que estão aqui, né? E quantas dores também a doutora Edna já curou e quantas vidas também a doutora Edna já transformou. E são 36 anos, gente. Funcionários públicos que estão há tanto tempo e há tantos anos no serviço público e que proporcionam continuidade e estabilidade na administração pública. E, independentemente das mudanças políticas, a política muda, o profissional está sempre ali. E são eles que garantem, na verdade, que os serviços essenciais não sejam interrompidos e que o governo funcione de forma muito eficiente. Então, eu agradeço muito Edna Maria Okamoto pelos anos de trabalho que você dedicou a toda a população osasquense. Em seu nome, eu quero cumprimentar todos os funcionários públicos de carreira. Vocês são a engrenagem mais azeitada.
E vocês são as peças mais fundamentais dessa grande máquina que é a administração pública. Sem vocês, certamente, as mais bem-sucedidas políticas públicas implementadas, elas não teriam o mesmo resultado. Então, em nome de toda a população de Osasco, em nome do sorriso de cada pessoa, principalmente de cada comunidade, e eu encontro cada pessoa que tem o seu sorriso transformado e tem a sua vida transformada, e é pela sua mão. Que Deus te abençoe, em nome de toda essa população, que com certeza gostaria de estar aqui hoje também te homenageando, é que eu desejo muita saúde para concluir, presidente, muita paz, muito sucesso e, principalmente, muito obrigada pelo trabalho maravilhoso que você fez e continua fazendo aqui pela nossa cidade. Um grande beijo. Obrigado, nobre vereadora Elza Oliveira. Continua em discussão a moção de reconhecimento 259 de 2024 da nobre vereadora Elza Oliveira. Não havendo quem queira discuti-la, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a moção de reconhecimento da nobre vereadora Elza Oliveira. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereadora Elza. Gostaria de pedir a autorização de Vossa Excelência para que a doutora Edna viesse aqui na frente para que recebesse essa singela homenagem. Por gentileza, todos que vieram homenageá-la, mais a doutora, que venham aqui na frente. Tem tanta roça que se a gente for aí, não vai estragar as coisas. Vai ser na foto também? Você vai deixar. 16 anos a doutora tem, Não, fica ali. Aqui tô. Aí sim, doutor. Bem, você tá. Robson, sai aí. Quer sair? Fala aí, meu soldado. Desculpa, viu?
Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, ao vereador Josias. Eu escutei atentamente aqui a vereadora Elza falando dos servidores aqui da nossa cidade. E eu apresentei um projeto, que provavelmente vai vir aqui para votação, espero que venha esse ano ainda, para que a gente possa homenagear os servidores que estão na ativa da prefeitura. Então, a cada 10 anos, a gente possa trazer eles, homenagear, e até mesmo quando eles saírem da prefeitura, eles também têm uma cerimônia para encerrar a atividade deles com um diploma, e a gente poderia colocar lá prata, diamante, ouro, né, de acordo com o certificado, para homenagear esses servidores que, muitas das vezes, vereadora Elza e presidente, encerra a sua atividade durante muitos anos, alguns chegam a 30 anos, e muitas vezes não recebe nenhum tchau daqueles que ele serviu, muitas das vezes, que é nós que estamos todo dia na rua trabalhando. Então, era isso, e parabéns pela homenagem aqui à doutora. Quero até pedir licença para o presidente, Josias. Você falando, eu já fiquei até emocionada, porque esses dias eu estava arrumando umas coisas na minha casa e eu encontrei uma placa que o meu pai recebeu e um broche bem bonito. Ele trabalhou na mesma empresa 32 anos. E dos 32 anos, 28 foram à noite. Então, eu tive muita ausência do pai, né, por conta dessa questão dele trabalhar muito à noite. Mas eu olhava ali e falava, poxa, que orgulho do meu pai, né? E o carinho com que ele terminou ali a missão dele nessa jornada, nessa empresa. E é isso. Parabéns, viu, pelo projeto. Eu espero estar aqui para poder votar a favor. Vamos estar, se Deus quiser. Com certeza. Obrigada, Vamos presidente. estar, todos. Moção de congratulações, número 100, do vereador Emerson Osasco, vereador ausente. Na ausência do autor, será pautado na próxima sessão. Moção de reconhecimento, número 123, de 2024, do vereador Ralph Silva, vereador ausente. Na ausência do autor, será pautado na próxima sessão. Moção de aplauso, número 146, de 2024, do vereador Batista Comunidade, para Guilherme Venâncio, mais conhecido como Guininga. Está em discussão a moção de aplauso 146, 2024, do nobre vereador Batista Comunidade. Não havendo quem queira discuti-la, está aprovada. Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a moção de aplauso 146 de 2024. Moção de apelo, número 177, de 2024, do vereador Paulo Júnior, vereador ausente. Na ausência do autor, será pautado na próxima sessão. Moção de congratulações, número 180, do nobre vereador Fábio Chirinhã, para o atleta osasquense Adriano Mutante, pelo excelente desempenho nas competições representando a cidade de Osasco. Está em discussão a moção de congratulações 180 de 2024 do nobre vereador Fábio Chirinhã. Não havendo quem queira discuti-la, está aprovada. Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a moção de congratulação 180 de 2024. Moção de reconhecimento, número 182 de 2024, do nobre vereador Michel Figueiredo, vereador ausente. Na ausência do autor, será pautado na próxima sessão. Moção de aplauso, número 184, de 2024, do nobre vereador Pelé da Cândida, vereador ausente. Na ausência do autor, será pautado na próxima sessão. Moção de apoio, número 194, de 2024, do nobre vereador Paulo Júnior, vereador ausente. Na ausência do autor, será pautado na próxima sessão. Moção de aplauso, número 199, de 2024, do nobre vereador Pelé da Cândida, vereador ausente. Na ausência do autor, será pautado na próxima sessão. Moção de reconhecimento, número 200, de 2024, do vereador Rodrigo Gancinho, a Bernadette Aparecida Fernandes Lopes, pelos serviços prestados à comunidade. Está em discussão a moção de reconhecimento 200 de 2024 do nobre vereador Rodrigo Gancinho. Não havendo quem queira discuti-la, está em votação.
Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a moção de reconhecimento 200 de 2024. Moção de reconhecimento número 201 de 2024, do nobre vereador Rodrigo Gancinho, a André Luiz dos Santos, pelos serviços prestados à comunidade. Está em discussão a moção de reconhecimento 201 de 2024 do nobre vereador Rodrigo Gancinho. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Rodrigo Gancinho. Para discutir. Para discutir, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde, mesa diretora. Vou falar em nome do presidente Carmônio Bastos. Bom, aqui falando do nosso amigo profissional André Luiz dos Santos, mais conhecido como Duda, apelido dado pela própria mãe. Nascido em 3 de janeiro de 78, aqui em Osasco, nasceu, cresceu e mora no bairro do Novo Osasco, neto da Helena, filho da Sônia e sobrinho do eterno Ari do Campo do Seno. É pai de 4 filhos, Arthur, Pablo, Lorena e Annalise. O Duda, ele é idealizador do projeto Duda Lapidar e os Garotos, um projeto pensado para proporcionar oportunidades à participação em eventos esportivos e culturais para crianças e adolescentes. Um dia, na volta do trabalho, em uma certa manhã, Duda viu 3 garotos na rua e eles chutavam uma garrafa de plástico. Ao se deparar com a cena, Duda desceu do ônibus e perguntou: "E aí, vocês gostam de jogar futebol?" A resposta foi um delicioso e sonoro sim. Logo, a indignação por esses garotos não terem uma bola e um tênis para jogar parecia tornar esse sonho algo distante e impossível. Foi quando Duda teve a ideia de ir até uma escola municipal de Osasco para conversar com a diretora para ceder a quadra para realizar o sonho do aprendizado do futebol para esses garotos. A diretora concordou e o pediu também para treinar mais alguns alunos da escola. E isso deu início ao projeto Duda Lapidar e os Garotos. E, para participar, era necessário que os garotos frequentassem a escola, realizassem as atividades extraclasses, obter boas notas e colaborar com a mãe nas tarefas domésticas. O objetivo do projeto é tirar cada vez mais crianças das ruas e trazê-las para o esporte, proporcionando uma formação responsável, ética e cidadã, desenvolver novas competências e fortalecimento de habilidades naturais, garantindo maior autoconfiança e autoestima para as crianças. E o principal, o afastamento da violência das ruas e dos problemas sociais existentes na região. E, por isso, hoje, queremos reconhecer e parabenizar esse projeto e o seu idealizador, André Luiz dos Santos, o nosso Duda, que para sempre tenha força, sabedoria e apoio para continuar esse projeto lindo e tão essencial na vida dos nossos garotos. Parabéns, Duda. Presidente, essas foram minhas palavras. Obrigado, nobre vereador Rodrigo Gancinho. Continua em discussão a moção de reconhecimento 201 de 2024 do nobre vereador Rodrigo Gancinho. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a moção de reconhecimento 201 de 2024 do nobre vereador Rodrigo Gancinho. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, nobre vereador Rodrigo. Gostaria de fazer um convite ao nosso Duda, nosso amigo também, o pastor Rogério, para fazer aqui uma foto, uma homenagem a ele. Já está convidado os dois aí, o Duda Lapidar. Muito obrigado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, nobre vereador Dinei Simão. Presidente, nós tivemos nessa última final de semana, no domingo, o falecimento da mãe do nosso amigo lá, o Derson do Ideal. Então, gostaria que fizéssemos 1 minuto de silêncio no momento oportuno. No momento oportuno, faremos 1 minuto de silêncio.
Que abraço harmonioso aí do que foi, Fabi? Tá brincando aí. Região central? Posso tomar? Pode tomar? Moção de reconhecimento número 206 de 2024, do nobre vereador Michel Figueiredo, vereador ausente. Na ausência do autor, será pautado na próxima sessão. Moção de congratulações número 228 de 2024, do vereador Josias da Juco, vereador ausente. Me perdoa. Eu achei que Vossa Excelência tivesse saído. Me desculpe. Retomando. Moção de congratulações número 228 de 2024, do nobre vereador Josias da Juco, pela celebração de 62 anos da Associação Comercial e Empresarial de Osasco, a ACEL, e pela entrega do Prêmio ACEL de Empreendedorismo em 11 de junho. Está em discussão a moção de congratulações 228 de 2024 do nobre vereador Josias da Juco. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado a moção de congratulações 228 de 2024 do nobre vereador Josias da Juco. Moção de aplauso número 234 de 2024, do nobre vereador Ralph Silva, vereador ausente. Na ausência do autor, será pautado na próxima sessão. Moção de agradecimento número 236 de 2024, do nobre vereador Ralph Silva, vereador ausente. Na ausência do autor, será pautado na próxima sessão. Moção de congratulações número 240 de 2024, do nobre vereador Délbio Teruel, para o Monsenhor Claudemir José dos Santos, pela brilhante procissão de Santo Antônio, realizada no último dia 13 de junho. Está em discussão a moção de congratulações 240 de 2024 do nobre vereador Délbio Teruel. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a moção de congratulações 240 de 2024. Moção de congratulações número 241 de 2024, do nobre vereador Josias da Juco, à Guarda Civil Municipal de Osasco, pelos seus 34 anos de existência. Está em discussão a moção de congratulações 241 de 2024 do nobre vereador Josias da Juco. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a moção de congratulações 241 de 2024 do nobre vereador Josias da Juco. Moção de congratulações número 242 de 2024, do nobre vereador Délbio Teruel, para o padre Marcos Antônio Funchal, da paróquia São José, localizada na Vila São José, pela primeira festa da família. Está em discussão a moção de congratulações 242 de 2024 do nobre vereador Délbio Teruel. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam.
Aprovada a moção de congratulações 242 de 2024. Moção de pesar, número 244 de 2024, do nobre vereador Délbio Teruel, pelo falecimento do senhor Radamés Biscoula. Está em discussão a moção de pesar 244 de 2024 do nobre vereador Délbio Teruel. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a moção de pesar 244 de 2024. Moção de congratulações 246 de 2024, do nobre vereador Paulo Júnior, vereador ausente. Na ausência do autor, será pautado na próxima sessão. Moção de congratulações de número 251 de 2024, da nobre vereadora Elza Oliveira, vereadora ausente. Na ausência da autora, será pautado na próxima sessão. Moção de reconhecimento de número 258 de 2024, da nobre vereadora Elza Oliveira, vereadora ausente. Na ausência da autora, será pautado na próxima sessão. Moção de pesar de número 267 de 2024, do nobre vereador Délbio Teruel, pelo falecimento do senhor Gredson Correia dos Santos. Está em discussão a moção de pesar 267 de 2024 do nobre vereador Délbio Teruel. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a moção de pesar 267 de 2024. Moção de aplauso de número 268 de 2024, do nobre vereador Emerson Osasco, vereador ausente. Na ausência do autor, será pautado na próxima sessão. Moção de pesar de número 269 de 2024, do nobre vereador Julião, pelo falecimento do senhor Florisvaldo Soares Pereira. Está em discussão a moção de pesar 269 de 2024 do nobre vereador Julião. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Aprovada a moção de pesar 269 de 2024. Moção de reconhecimento de número 272 de 2024, do nobre vereador Rodrigo Gancinho, vereador ausente. Na ausência do autor, será pautado na próxima sessão. Moção de aplauso de número 275 de 2024, do nobre vereador Joel Nunes, pelo aniversário de 10 anos do Templo de Salomão, celebrado no dia 31 de julho. Está em discussão a moção de aplauso 275 de 2024 do nobre vereador Joel Nunes. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a moção de aplauso 275 de 2024 do nobre vereador Joel Nunes. Moção de pesar de número 276 de 2024, do nobre vereador Julião, pelo falecimento do senhor Manuel Fermino de Oliveira, no dia 14 de julho. Está em discussão moção de pesar 276 de 2024 do nobre vereador Julião. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a moção de pesar 276 de 2024. Moção de pesar de número 277 de 2024, do nobre vereador Ralph, vereador ausente. Na ausência do autor, será pautado na próxima sessão. Moção de pesar de número 278 de 2024, do nobre vereador Julião, pelo falecimento do senhor Eduardo Rodrigues Garbo, no dia 24 de julho. Está em discussão a moção de pesar 278 de 2024 do nobre vereador Julião. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a moção de pesar 278 de 2024 do nobre vereador Julião. Moção de congratulações de número 280 de 2024, do nobre vereador Fábio Chirian, para os guardas civis municipais de Osasco, senhor Laércio Santos Alencar e senhor Luciano Santos Pereira, pela apreensão de indivíduo no dia 3 de julho. Está em discussão a moção de congratulações 280 de 2024 do nobre vereador Fábio Chirian.
Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a moção de congratulações 280 de 2024. Moção de congratulações do número 281 de 2024, do nobre vereador Débora Teruel, para o senhor Adalto Correia da Silva, pelos 70 anos de vida e por toda a sua história no futebol de várzea. Está em discussão a moção de congratulações 281 de 2024, do nobre vereador Débora Teruel. Não havendo quem queira... Desculpa, o senhor não falou. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, não, vereador. Para discutir rapidinho. Para discutir, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, venho aqui, senhor presidente, para falar dessa moção em homenagem a um grande batalhador do nosso futebol de várzea, né, presidente, que tão bem Vossa Excelência conhece, que é o nosso amigo, o senhor Adalto Correia da Silva, o velho que não conseguiu vir, né? E para trazer o Adalto do Imperial aqui, ia ser difícil, senhor presidente, mas vale sempre a pena a gente valorizar, né, esses guerreiros do futebol amador de Osasco, da várzea, que vem há tantos e tantos anos cuidando de tanta gente, de tantos jovens que já passaram pelas mãos desses abnegados pelo nosso futebol de várzea. E o Adalto é um desses, né? O Adalto fez 70 anos de vida. Foi um final de semana emocionante lá no Campo do Sávica, muitas homenagens, muita gente participando, grandes jogos no Campo do Sávica, e a gente ficou muito feliz em poder estar lá junto. Entregamos uma placa para ele, senhor presidente, em homenagem pelo trabalho, enfim, uma placa também do prefeito Rogério Lins, do nosso deputado Gerson Pessoa, enfim. E o Adalto é merecedor de todo o nosso reconhecimento, senhor presidente. Já foi muito mais bravo, né? Hoje ele é mais calmo. Eu já tive a oportunidade de apitar um jogo, senhor presidente, do Imperial contra o centenário da Vila Holanda, que eu vou falar, presidente. Rochidale, 6 horas da tarde do sábado, era complicado antigamente apitar o jogo. E o Adalto, sempre muito educado, muito calmo, né? Aquele jogo foi um jogo muito importante do campeonato que a gente acompanhou de perto e, enfim, são grandes lembranças aí. Joguei pelo time do Imperial, em que o Adalto era treinador também, numa época muito maravilhosa do nosso futebol de várzea, né, senhor presidente, em que os atletas e os jogadores efetivamente eram dos bairros, eram da cidade, né? Todos jogavam porque tinham amor à camisa, gostavam do Imperial, gostava do Rubro Negro, gostava do Estrela d'Alva, do Flamenguinho, enfim. Eram outros tempos, né? Hoje a gente vê aí o futebol, infelizmente, às vezes um pouco deixado de lado nesse sentido. Mas o Adalto é desses guerreiros, né? Nós precisamos sempre valorizar tanto o Adalto, senhor presidente, quanto o Cláudio, né? Aqui tem uma moção minha aqui do Cláudio também. Eu vou aproveitar, senhor presidente, já vou falar um pouquinho também do Cláudio Marques, que é filho do Alfredo Marques, que é fundador lá do Sávica, né? E são parceiros lá, tanto o Adalto quanto o Claudião são grandes parceiros lá e que contribuem muito com o esporte amador na nossa cidade. O Cláudio também é outro grande parceiro e que agora o Sávica faz aí aniversário também no próximo dia 25, senhor presidente. Então, homenagear esses dois guerreiros aí, o Cláudio Marques e o senhor Adalto Correia, pelo trabalho maravilhoso que fazem no futebol amador da nossa cidade, senhor presidente. Assim como Vossa Excelência também o faz e o fez há muitos e muitos anos, continua fazendo, senhor presidente. Eles também, lá no seu cantinho, lá no seu espaço, né? Como diz alguns aqui, lá no seu quadrado, onde é o campo do Sávica, que, se Deus quiser, senhor presidente, vai ficar mais bonito do que já está, né? Existem aí algumas novidades, algumas propostas boas lá para o campo do Sávica. Quem sabe não ganha lá uma arquibancada na parte de trás, né, senhor presidente, para poder dar mais segurança para todos que frequentam aquela região. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade.
Obrigado, nobre vereador Delbio Teruel. Continua em discussão a moção de congratulações 281 de 2024 do nobre vereador Delbio Teruel. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, nobre vereador Batista Comunidade. Para discutir, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Fala bem do cabeça de... Boa tarde, presidente. Fala bem do Baianão. Baianão é gente boa. Gostaria de também parabenizar o vereador Delbio aí pela moção, né? Moção que muito importante ao nosso amigo Adalto, que é um cara que vem sofrendo muitos anos ali, né, com aquele campo, né? Quanto tempo? Acho que se não fosse a luta dele, acho que não existiria nem aquele campo mais por conta das invasões que teve. Então, gostaria de deixar também minha mensagem aqui, né? Porque o campo era para ser gramado no período do governo do Lapa, se eu não me engano, e depois de muita discussão a gente conseguiu recalcular a rota, né, para conquistar a grama sintética no período com o prefeito Rogério Lins, né? E era um compromisso que a gente tinha lá, Delbio, com o Adalto, né, e o pessoal do Imperial, né? Não deu para fazer com Lapas, porque não tivemos tempo também hábil, mas, né, Rogério Lins, prefeito Rogério Lins, né, o Carmônio teve uma participação também importante, você, como secretário, também participou. Então, mas, assim, foi um bom sinal, né, pelo menos da MEN que saiu, né, e o Espada, né. Então, é mais para agradecer mesmo, né? E referente à arquibancada, Delbio, a gente tivemos com o secretário Pedro Sotero, na época, né? Ele foi convidado para ir lá, a gente discutiu, o Valdir Ribeiro se comprometeu, né? E aí, você está falando dessa que vai sair, então eu já estou mais animado, né? Porque o Adaltão lá, toda hora que você vai lá, ele fica muito chateado, só o bicho reclama, mas é um cara que é do coração bom. Então, boa sorte, e quem ganha é a nossa população. Um forte abraço. Obrigado, nobre vereador Batista Comunidade. Continua em discussão a moção de congratulações 281 de 2024 do nobre vereador Adalto, do nobre vereador Delbio Teruel. Não... Antes de iniciar a votação também, não poderia deixar de falar um pouco do Baianão, o homem da cidade de Itajuípe, na Bahia. O Adalto, quem milita aí, quem vive, quem conhece o futebol amador da cidade de Osasco, sabe da sua luta, da sua batalha. E o vereador Batista citou aqui que, se não fosse ele, com certeza aquele campo não existiria mais, porque ele arrumou várias brigas, com o poder público, com pessoas do mundo do crime e tudo mais, para permanecer ali, e ele continuou firme e forte, ele e sua família, sua esposa, sua filha. Então, parabéns a sua família. E como o Batista citou aqui, o Delbio, o bicho é bruto, hein? E a questão da arquibancada, eu acho que é essencial aí, como o vereador Delbio citou, se realmente sair agora, que eu me recordo também, o vereador Batista defende muito ali aquele espaço e trabalha também em prol do espaço. Então, com certeza, o futebol amador, não só a questão do Adalto hoje, mas o futebol amador também será agraciado com mais essa obra para o futebol amador. E o Adalto cuida daquele espaço, vereador Delbio, acho que mais do que da casa dele, né? Que é lá. Então, Baianão, muita saúde, muita paz, muito trabalho. Como o vereador Batista citou aqui, na época da colocação da grama sintética lá, o que ele brigava com a empresa lá para melhorar alambrado, melhorar grama sintética. Então, realmente ele é um batalhador. E o mundo dele é aquilo ali, Delbio. O mundo dele é ali, Imperial, Sávica. Hoje ele pegou essas duas bandeiras aí junto com o Claudião e outros também, mas o mundo dele é aquilo ali. Então, para nós, que amamos o futebol amador da cidade de Osasco, para nós
a vida do Adalto significa muito, a vivência. Perdemos aí alguns batalhadores aí como Celhão, Pedrinho do Rubro Negro e tantos outros. Então, muita saúde, Baianão. E parabéns, vereador Delbo Teruel, por essa linda homenagem, que para muitos pode significar pouco, mas com certeza para o vereador e para o homenageado é uma grande homenagem. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a moção de congratulações 281 de 2024 do nobre vereador Delbo Teruel. Moção de congratulações de número 282 de 2024 do nobre vereador Delbo Teruel para o senhor Cláudio Marques, filho de Alfredo Marques, fundador da Sociedade Amigos Vila Comandante Anunciato, a Sávica, que contribui com o esporte amador há décadas. Está em discussão a moção de congratulações 282 de 2024 do nobre vereador Delbo Teruel. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a moção de congratulações 282 de 2024. Moção de congratulações de número 283 de 2024 do nobre vereador Delbo Teruel para a ginástica brasileira Rebeca Andrade. Está em discussão a moção de congratulações 283 de 2024 do nobre vereador Delbo Teruel. Questão de ordem, nobre vereador Delbo Teruel. Questão de ordem, senhor presidente. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu mais uma vez a essa tribuna aqui, senhor presidente, porque é importante a gente valorizar o nosso esporte sempre, né? E é um orgulho aí para o nosso país, a nossa ginasta brasileira, Rebeca Andrade, campeã olímpica de 2020 no salto e 2024 no solo. E é a maior atleta olímpica nossa, né, senhor presidente? Dona de 6 medalhas olímpicas. Olha que feito maravilhoso, né? Para uma menina, praticamente, né? A Rebeca Andrade. E é motivo de orgulho para todos nós, senhor presidente. Então, não podia deixar de passar esse momento especial sem fazer uma homenagem à nossa atleta com mais medalhas nos Jogos Olímpicos. Então, é importante a gente valorizar ela, que vem de um projeto social de iniciação lá de Guarulhos, e ainda criança ficou conhecida como Daianinha de Guarulhos, né, em alusão ao seu nome de Daiane dos Santos. E é aí uma grande atleta, uma atleta que vem se transformando num grande ídolo da nossa ginástica olímpica brasileira, e a gente tem muita satisfação em poder fazer essa homenagem, né, senhor presidente? A gente sempre se emociona quando vê os Jogos Olímpicos, e a alegria é sempre poder acompanhar, né, as apresentações das nossas ginastas, enfim, e algumas imagens são maravilhosas, né, que nós vimos aí nos Jogos Olímpicos, principalmente a medalha de ouro, em que as 2 atletas americanas reverenciaram a nossa atleta brasileira. Aquela homenagem foi maravilhosa, né? A imagem que correu o mundo e que mostra, né, a inspiração, o trabalho e a dedicação dessas meninas que começam cedinho, né? Praticamente com 5, 6 anos, começam a treinar e viram aí grandes atletas, grandes exemplos para a nossa juventude, enfim. E a Daiane é uma dessas, né? Quem saiba, ela tem a Daianinha de Guarulhos, nós não podemos, daqui para frente, ter a nossa Daianinha de Osasco também, né, senhor presidente, com um trabalho que vem sendo feito na nossa ginástica, e a gente tem muito orgulho disso, a ginástica olímpica, a ginástica artística da cidade de Osasco, que conquistava sempre medalhas em todos os jogos regionais e nos jogos abertos em que participava. A nossa ginástica era sempre destaque, sempre chegava à frente, né, presidente? Vossa Excelência, que foi secretário de esportes, sabe bem disso, da importância da nossa ginástica. E aqui, presidente, tem até aprovei uma moção de pesar ali do senhor Radamés,
que é um grande empresário da cidade, era um patrimônio da nossa cidade aqui, antigo comerciante, tem a transportadora, e foi uma das pessoas que, quando fui secretário de esporte, me ajudou muito, porque nós conseguimos alugar aquele salão dele, senhor presidente, para ginástica artística, né? Para as meninas. Por quê? Porque elas não tinham onde treinar, era uma dificuldade muito grande, e precisa ser num local com espaço adequado, vereador Michel. Precisa ser alto, né? O único lugar que elas conseguiam treinar era no ginásio de esportes José Liberati, porque lá tem o espaço suficiente, porque elas jogam arco, jogam várias coisas para cima. E o seu Radamés nos ajudou muito com o salão que ele tinha. Aliás, o único salão com o pé direito no tamanho que era necessário para a nossa ginástica artística. Então, vale a pena aqui também lembrar isso, né? A moção de pesar do seu Radamés, que é um patrimônio, como eu disse, da nossa cidade, faleceu, mas deixou aí a sua marca praticamente no nosso esporte também. Enfim, senhor presidente, parabenizar todas as nossas atletas, né, nossas coordenadoras da nossa ginástica, tanto a ginástica artística como a ginástica aqui da nossa cidade, todas elas, enfim, é importante a gente sempre valorizar essas meninas que se dedicam como ninguém à ginástica. Tá bom, senhor presidente? Muito obrigado e agradeço pela oportunidade, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador Delbio Teruel. Continua em discussão a moção de congratulações 283 de 2024 do nobre vereador Delbio Teruel. Pela ordem, presidente. Pela ordem, nobre vereadora Juliana Dativós. Para discutir. Para discutir, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todas e todos. Bom, não podia deixar de discutir essa moção que parabeniza a Rebeca, mas também para evidenciar que das 20 medalhas que o Brasil trouxe das Olimpíadas, a maioria foi trazida por mulheres, e a maioria foi trazida por mulheres negras, né? 12 medalhas, e as medalhas de ouro, quem trouxe foram mulheres. Aí é uma prova de que a gente precisa investir cada vez mais recurso público, inclusive, no incentivo às mulheres estarem nos esportes, né? Hoje, as comissões administrativas, técnicas, políticas que gerenciam as comissões que organizam o esporte nacional ainda são liderados por homens. E aqui no município não é diferente. Se a gente for fazer um comparativo em esportes que são predominantemente masculinos e os que têm participação feminina, ainda existe um baixíssimo incentivo de remuneração mesmo para que as mulheres estejam à frente dos esportes, né? Para a gente ter uma ideia, o futebol masculino, que é tão aclamado nacionalmente, não chegou nem a participar das Olimpíadas. Isso é o maior vexame que a gente tem, né? E o nosso time feminino subiu no pódio. Então, acho que isso faz toda a diferença no que a gente vai discutir quando a gente fala sobre recurso para os esportes. E aí parte aqui do município também pensar sobre isso. Onde estão as nossas atletas osasquenses? Aonde elas estão sendo incentivadas de fato com as políticas públicas? Eu vejo muito futebol de várzea espalhado pela cidade, os campos sendo reformados, um dinheiro enorme assim sendo investido na manutenção dos campos. Mas e o investimento na educação dessas meninas que estão no esporte, por exemplo? Osasco foi referência, e eu ainda acredito que seja referência no vôlei. A gente não pode perder isso. A gente tem ainda um histórico de mulheres que saem daqui para disputar no vôlei mundial, e a gente precisa garantir que isso continue. Eu, quando adolescente, lá no Poli Pelé, eu fazia aula de vôlei. E, durante bastante tempo, era uma das coisas que eu gostaria de ter continuado na minha vida fazendo, que é prática esportiva, né? Quem sabe?
Eu baixinha desse jeito, tinha conseguido chegar em algum lugar com isso, eu duvido. Mas é uma situação que a gente precisa investir. Eu conheço muitas meninas que quiseram estar à frente disso e dar continuidade e não tiveram incentivo aqui no município. E a gente precisa pensar nisso. O futebol não é um esporte masculino, ele é um esporte para todas e todos. O vôlei não é apenas um esporte feminino, ele é um esporte para todas e todos. A ginástica também não é um esporte predominantemente feminino. Tem meninos também que fazem ginástica artística, ginástica olímpica. Então, a gente precisa incentivar para que todos tenham acesso às modalidades esportivas, né? Hoje, a gente tem, por exemplo, o skate como uma modalidade olímpica. A gente tem pista de skate na cidade. Por que a gente não pensa num programa de educação nesse sentido, que leve isso? Aí a gente não vê isso acontecendo. Pelo contrário, eu recebo diversas denúncias falando sobre como que vem sendo gerenciada a pista de skate, por exemplo, aqui, que tem no Bela Vista. Que a pessoa que deveria ser responsável por lá é uma pessoa extremamente ausente e acaba atrapalhando um pouco ali o diálogo entre a população e os jovens que frequentam aquele espaço. A gente precisa ter gestores dos espaços que sejam presentes para poder organizar, senão não adianta a gente continuar discutindo a ocupação dos espaços públicos, discutindo se quem está lá para ser o gestor daquele espaço não tem competência para estar lá, ou tempo disponível, não está ganhando para isso, tem que estar lá o dia inteiro. Senão vira só um debate entre a comunidade e a juventude, que é completamente desnecessário. Para a gente incentivar, a gente precisa garantir que o espaço funcione, que tenha qualidade de uso, que o jovem tenha acesso. E aí, pensando na Bolsa Atleta, que eu sei que o município também dá conta de alguns lugares, é pensar a porcentagem que vai para as mulheres também, e incentivar para que cada vez mais esse recurso chegue aonde não chega, aqui nas periferias, e pensando nas diversas pessoas que estão aí aguardando oportunidade para também nos representar dentro e fora do país, tanto em Olimpíadas como em outras modalidades, mas em outras competições que existem por aí. Obrigada. Obrigado, nobre vereadora Juliana da Tivós. Continua em discussão a moção de congratulações do nobre vereador Delbio Teruel. Não havendo quem queira discutir. Antes de entrar em votação, eu vou pegar o gancho aqui da minha amiga Juliana da Tivós, falar um pouquinho do esporte da cidade e sobre, primeiramente, parabenizar o vereador Delbio Teruel pela moção, e a Rebeca, e falar um pouco sobre o que acontece no esporte aqui da nossa cidade. Eu concordo com a vereadora Juliana, mas lembrando que o Bolsa Atleta, hoje os 2 maiores salários são para mulheres. É a Laura Gamboa, uma ginástica da ginástica rítmica, que recebe uma bolsa acima do Bolsa Federal, e outras atletas que estão na seleção brasileira também da ginástica. Hoje, os bolsa atletas de todas as modalidades, vereadora Juliana, eu acredito que mais ou menos 60%, 70% seja para as mulheres. Para você ter uma ideia, hoje nosso maior número de contempladas são da ginástica, onde 99% são mulheres. Então, acho que o município... E aí, voltando à seleção brasileira, a Jennifer, jogadora da seleção brasileira, que inclusive foi titular, é daqui da cidade de Osasco, foi fomentada com recurso público. Hoje nós temos o Audax com uma base sub-17, que é fomentada com recursos públicos, inclusive com bolsa técnico. Nós temos a seleção, não é, digamos, a seleção, mas o representante da cidade de Osasco na Taça das Favelas, nas quartas de finais, que é um time feminino da Serel. Nós temos os campeonatos da Liga Feminino, nós temos o campeonato do futsal femininos, nós temos várias equipes, como Flamengo, o próprio IDM, Vila Isabel, com time femininos. Então, e também, essa Casa de Leis, via as emendas, enviamos 10,5 milhões para fomentar o handebol, que tem muitas atletas femininas, inclusive nós temos uma atleta
da segunda idade, que é a Danusa, que colaboradora dessa casa, que pratica o handebol e é contemplada com recurso público. Nós temos a natação, que foi destinado recurso. Nós temos o tênis, que foi destinado recurso, que também a maioria são femininos. Então, se falando da cidade de Osasco, na questão de investimento, de fomento ao esporte no geral, em especial para as mulheres, graças a Deus e ao poder público, tanto executivo como legislativo, estou vendo aqui o vereador Pelé que destinou um pouco da sua emenda lá para o handebol, que é praticamente 100%, os treinos são lá no Poli, próximo à casa do nobre vereador Pelé. Então, o fomento ao esporte no geral, daqui do município, eu acho que estamos muito longe de outras cidades. Até do valor do Bolsa, que nós temos os Bolsa Atleta, maiores ainda do que o Bolsa Federal. Nem falo estadual, federal. E também, quando se fala em campo de futebol, foi-se a qualidade que hoje que o Audax tem para treinar suas meninas, que a Serel tem para treinar suas meninas, e outros clubes amadores têm para treinar suas meninas, só é graças a esses campos de futebol que foram revitalizados, colocado grama sintética em mais de 20 campos, e outros espaços públicos também. Pelé que vivencia lá o Poli, a Airosa. Então, graças ao poder público, nosso esporte está bem fomentado. E, como a Ju falou aqui, nossa referência na questão de todas as modalidades ainda é o vôlei, por representar tão bem a nível nacional e até a nível internacional, e que também foi fomentado com emendas daqui dessa Casa de Leis. Os vereadores, alguns enviaram recurso lá para o vôlei. Então, estamos bem representados. E o Delbio, mais uma vez, aqui falar sobre a ginástica. Hoje nós temos várias, né, Delbio, na seleção, e que estão sendo bem assistidas na questão do Bolsa Atleta, Bolsa Técnico, que foi botada aqui por essa casa. Se não fosse o Bolsa Técnico, talvez hoje não tinha toda essa estrutura, porque não tem um modelo de contratação desses técnicos. Então, parabéns aí, Delbio, mais uma vez, parabéns ao governo Rogério Lins e essa casa por aprovar, votar e destinar suas emendas ao esporte da nossa cidade. Presidente, só uma questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Não, lembrando que, quando a gente fala, né, Bolsa Atleta, a gente lembra muito quando chegou o prefeito Rogério Lins, as condições que estavam o esporte da nossa cidade, né, e o que precisava ser arrumado. E a ginástica hoje é motivo de orgulho para nós, né, senhor presidente? Naquela época, precisava se reformar o ginásio Ayrton Senna, tinha vários problemas de vazamento, falta de material, falta de equipamento, a própria ginástica rítmica sem lugar para treinar, sem ter como as meninas fazerem o seu trabalho. E, mesmo assim, elas ganhavam medalhas e várias medalhas de ouro nos jogos regionais, jogos abertos que tinham antigamente, senhor presidente. Então, essa preocupação, e é muito importante mesmo o investimento no esporte voltado à mulher. Bem disse aqui a vereadora Juliana, importante o nosso vôlei também, que seja feito especialmente para as mulheres, para poder dar essa condição de trabalho para todas elas e de evoluir, de levar o esporte da nossa cidade cada vez mais alto, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador Delbio Teruel. E lembrando, ontem eu recebi uma comissão aí da ginástica rítmica, onde 21 garotas que ganharam as medalhas, e dia 24 e 25 vão estar em Vitória, no Espírito Santo, disputando o Campeonato Brasileiro. Eu sei que você está louco para falar da Roseli, parabenizar a Roseli, mas antes de você parabenizar, eu vou parabenizar a nossa coordenadora das duas ginásticas, a GA e GR, nossa coordenadora Roseli Lopes. Pois é, presidente, eu ia fazer a homenagem para a Vossa Excelência. Falou primeiro, então deixa a Vossa Excelência falar com mais categoria. Obrigado, senhor presidente. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a moção de congratulações 283 de 2024 do nobre vereador Delbio Teruel. Senhor presidente, não temos mais itens a serem lidos e discutidos no expediente. Agora faremos 1 minuto de silêncio pelo falecimento da dona
Vina de Jesus Souza, a pedido do nobre vereador Dinei Simão. Senhor presidente, também queria pedir nesse um minuto de silêncio, faleceu o Padre Léo, antigo aqui da nossa cidade, está na comunidade do Piratininga, mas já passou por várias comunidades, foi lá da nossa comunidade do Jardim das Flores, Vila Holanda, um padre antigo que a gente tem muito respeito, muito carinho, e que tantas e tantas pessoas passaram pelas mãos santificadas do Padre Léo. Que Deus o receba, né, senhor presidente, com todas as honras que ele merece. E também, né, senhor presidente, acho que aqui todos nós ficamos muito chocados com o acidente aéreo que aconteceu lá na cidade de Vinhedo. Então, pedir também um minuto de silêncio para todas as vítimas desse acidente aéreo da empresa Passaredo, né? E é muito triste o que aconteceu. A gente vê uma situação daquela e cada vez que a gente lê as reportagens e vê, eu fico imaginando, né, vereador Pelé, o desespero daquelas pessoas que passaram ali 2 minutos praticamente num desespero total, né? Então, deixar aqui também o nosso minuto de silêncio, senhor presidente. Então, faremos um minuto de silêncio pelo falecimento da dona Valdevina, pelo falecimento do Padre Léo, grande padre, pelas vítimas do acidente aéreo. 62 vítimas. Peço que todos fiquem de pé. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, a vereadora Elza Oliveira, líder do meu partido Podemos aqui nessa casa. Ainda? Ainda? Senhor presidente, gostaria que Vossa Excelência consultasse os nobres pares para que nós fôssemos direto para a ordem do dia. Está em votação o pedido verbal da nobre vereadora Elza Oliveira para passarmos direto para a ordem do dia. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o pedido verbal da nobre vereadora Elza Oliveira. Declaro encerrada a sessão do expediente. Imediatamente abriremos a sessão da ordem do dia. Solicito a nobre vereadora Elza Oliveira que anuncie o número de vereadores presentes para darmos início à sessão da ordem do dia. Ok? Senhor presidente, temos 11 vereadores presentes. Havendo o número regimental
Declaro aberta a sessão da ordem do dia. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura da matéria a ser discutida e votada. Segunda discussão, projeto de lei número 138 de 2023, dos nobres vereadores Carmônio Bastos e Adalto Totô. Institui o Dia Municipal do Grafite. Está em discussão o projeto de lei 138 de 2023, de minha autoria e do vereador Adalto Totô. Não havendo quem queira discutir, ele está em votação. A votação é simbólica. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o projeto de lei 138 de 2023, de minha autoria e do vereador Adalto Totô. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, ao vereador Delbio Teruel. Senhor presidente, como já não tem mais matérias, eu queria fazer uma correção aqui, até porque tive a oportunidade de fazer uma fala ali no momento em que Vossa Excelência deu a posse, mas eu quero agradecer a todos os funcionários efetivos dessa casa, senhor presidente, que muito colaboraram e ajudaram durante esses 3 anos e meio, para que a gente pudesse tocar o trabalho aqui dentro dessa casa, senhor presidente. Então, deixar aqui todo o meu respeito, meu carinho, são vários amigos aqui dentro, e em nome até do Paulo Bim, que está aí, cumprimentar, viu, Paulo, todos os funcionários efetivos, das comissões, enfim, do cerimonial, todos eles, que sempre foram, senhor presidente, muito cordiais, muito solícitos e sempre me ajudaram muito aqui durante esse meu mandato como suplente aqui nessa casa, senhor presidente. Então, desde já agradeço e digo que quero contar ainda, continuar contando com essa ajuda, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, nobre vereador Delbio Teruel. Vamos encerrar aqui, né? Solicito à senhora secretária que verifique o número de vereadores presentes. Senhor presidente, temos 5 vereadores presentes. Não havendo o número regimental, declaro encerrada a sessão da ordem do dia.